caça sueco Gripen fez nesta quinta-feira seu primeiro voo em território brasileiro. O avião veio de navio da Suécia até o Porto de Navegantes, em Santa Catarina. De lá, partiu para a cidade de Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, onde fica a fábrica da Embraer e o centro de ensaio em voo do Gripen. Essa é a primeira aeronave de uma encomenda de 36, feita pelo Brasil em 2014. A assinatura do contrato foi em outubro de 2014, mas a decisão pela compra dos Gripen foi um negócio que demorou mais de 10 anos para ser concluído. O preço mais baixo ajudou a empresa sueca Saab a vencer as propostas dos americanos e dos franceses. A transferência de tecnologia também pesou na decisão brasileira. O custo das aeronaves em valores atualizados é de 24 bilhões de reais ao longo de todo o projeto. Os caças, batizados pela FAB de F-35E, vão substituir os atuais americanos F-5, que são da década de 1970. 6 empresas brasileiras, entre elas a Embraer, participam do projeto e toda a tecnologia será transferida para o Brasil. 13 caças serão produzidos totalmente na Suécia. 8 serão fabricados lá e finalizados aqui. E os últimos 15 aviões da encomenda devem ser totalmente produzidos no Brasil. O Gripen é sueco, mas tem DNA brasileiro. E também vai ser produzido aqui no país. Quais os desafios para a produção dos caças no Brasil? Para que tipo de missão eles serão utilizados? O que justifica o investimento no projeto? A escolha do Gripen foi a mais acertada? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com o presidente da comissão coordenadora do programa Aeronave de Combate, COPAC, da Aeronáutica, o Major Brigadeiro do Ar Walter Borges Malta, e com o jornalista Nelson During, editor-chefe do portal DefesaNet, especializado no setor. Fique com a gente. Brigadeiro Walter Borges Malta, Brasil adquiriu 36 caças Gripen. Quando é que essa nova frota efetivamente vai estar formada no país? Como é que é o cronograma? Então, essa primeira aeronave que acaba de pousar lá em Gavião Peixoto, nas instalações da Embraer, né, ela inicia, na verdade, no solo brasileiro, né, a fase de ensaios em voo. Na verdade, se a gente for ver o programa como um todo, ela está dando continuidade aos ensaios que estão acontecendo já de longa data. Essa aeronave, ela voou pela primeira vez no mês de agosto do ano passado, né? Em setembro ela foi apresentada formalmente para o Brasil e ela deu continuidade a essa fase de ensaios em voo. Com relação à cadência de entrega para a unidade aérea, para a operação da Força Aérea Brasileira, está previsto para que o último trimestre de 2021 nós recebamos 4 aeronaves, né? E a partir de então, a cada ano, nós vamos recebendo lotes de aeronaves até que no ano de 2026 a gente conclua a entrega de 36 aeronaves. Brigadeiro, quais são as razões para a Força Aérea fazer um investimento tão alto, né? Um país que a gente sabe que tem tantas restrições orçamentárias. Bom, na verdade, esse investimento aí do nosso país, na verdade, né? A contribuição de todo cidadão brasileiro para esse programa, ele é de suma importância. Na verdade, o caça Gripen, ele, olhando pelo lado da defesa nacional, ele vai compor, junto com as demais aeronaves que nós temos de caça, que já estão em fase já de algumas de desativação, vai compor e dar à Força Aérea Brasileira a possibilidade de ela continuar cada vez melhor cumprindo sua missão de defesa do espaço aéreo, né? Que o Brasil, com o tamanho do país, com a importância do Brasil, da riqueza do Brasil, ele não pode se eximir de ter uma força aérea equipada. E o Gripen vem compor essa necessidade do país ter um equipamento de ponta, né? Do aspecto ainda dos investimentos, que eu acho que é extremamente importante, que o caça Gripen ele não visa apenas a defesa aérea, mas como é que a gente coloca a indústria nacional, a indústria brasileira participando dentro desse desenvolvimento, da entrega, da produção das aeronaves, fazendo com que essa indústria ela se transforme. 6 empresas do Brasil fazem parte do processo de produção do caça. As aeronaves iniciais virão da Suécia, mas num certo momento elas passarão a ser produzidas aqui no Brasil integralmente. O caça Gripen tem essa total vertente de capacitar a indústria nacional. Então, a Embraer, a empresa aeroeletrônica lá no Rio Grande do Sul, nós temos a empresa Caera, a empresa SAM,
participando do desenvolvimento dessa aeronave, fazendo com que os seus funcionários tenham sido capacitados, a aquisição de equipamentos, software, licenças, o conhecimento e principalmente o comprometimento de que eles vão participar da produção da aeronave. Então, o programa Gripen, o programa FX2, ele vai além da defesa do espaço aéreo, mas é trazer a indústria nacional, criar emprego, gerar emprego de alta tecnologia, de alto nível de competência, não só para pilotos de ensaio em voo, engenheiros, técnicos, né, operadores. Isso, na verdade, é o que representa o programa Gripen e é o que representa esse investimento que o cidadão brasileiro, o país, tem feito na aquisição, no desenvolvimento e na aquisição desse programa. Brigadeiro, fala um pouquinho mais da questão da transferência de tecnologia. Como é que funciona isso, para as pessoas entenderem? Como é que a gente pode exemplificar? Todos os programas hoje da Força Aérea Brasileira que nós temos aqui, desenvolvimento, aquisição, modernização de sistemas, quando se trata de buscar a produção, o desenvolvimento, a aquisição em terreno estrangeiro, né, nós temos hoje uma doutrina e uma documentação do próprio Ministério da Defesa para que a gente, toda vez que tem algum investimento fora do Brasil, para buscar um equipamento que passe de 50 milhões de dólares, ele tem que compor esse contrato, esse projeto, uma transferência de tecnologia, uma compensação, praticamente é isso que a gente fala. No caso específico do Gripen, ele por ter uma importância significativa na parte orçamentária do país, e investimento também de muitos equipamentos que estão no exterior, fez com que a gente fizesse um programa, né, um acordo de compensação e extremamente detalhado para garantir que as indústrias nacionais tenham condições de, ao mesmo tempo que elas tivessem capacidade de absorver o conhecimento, recebessem o conhecimento, fossem treinadas, recebessem os equipamentos necessários para poder participar desse desenvolvimento, né, e depois trabalhar na produção da aeronave. Além da Embraer, outras empresas brasileiras fazem parte do programa Gripen. Elas construíram partes da fuselagem, as asas e os freios aerodinâmicos, e também o compartimento de armas, e fazem manutenção de sensores. Então, basicamente, esse é o grande conceito, eu acho que é a grande virtude do programa Gripen, que é não apenas ganhar conhecimento, mas é ter carga de trabalho, é participar, né? E a participação da indústria nacional é decisiva, tanto é que se ela não fizer a parte dela, nós não recebemos a aeronave. Então, a indústria nacional precisa não só ser capacitada, e que está sendo já desde 2014, que os projetos estão em franco desenvolvimento, né, de transferência de tecnologia, mas eles precisam participar e entregar cada uma as suas partes. Então, hoje, o desenvolvimento que está acontecendo, apesar de estar aqui em solo brasileiro, é como se estivesse no solo sueco, né? E aquilo que está acontecendo no solo sueco está sendo passado para as indústrias nacionais por meio do GDDN. Agora, uma parte muito importante também, que eu gosto de falar, isso é importante para trazer para o ouvinte, é que a transferência de tecnologia, ela não está só mirando na indústria, ela também mira na academia. Então, hoje, um dos beneficiários dessa transferência de conhecimento, de tecnologia, é o nosso Instituto Tecnológico da Aeronáutica lá do ITA, lá em São José dos Campos. Nós temos também outros 3 institutos de ciência e tecnologia dentro do nosso Departamento de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica em São José dos Campos. Então, esse conhecimento que está vindo para o Brasil por meio do programa Gripen, ele está unindo ciência e tecnologia, indústria e academia. Dá para ter uma ideia da geração de empregos dentro desse projeto? Olha, se a gente pegar entre empregos diretos e indiretos, na nossa estimativa que nós tínhamos, ele pode ir até acima de 14 mil empregos. Se você pegar todas as estruturas dessas empresas que estão trabalhando e também com as empresas subsidiárias para essas empresas, poderíamos chegar a um número grande, expressivo. Especificamente dentro dessa área de transferência de tecnologia, Roberto, nós estamos estimando que nós estamos enviando 350 pessoas que foram até a Suécia, absorveram o conhecimento lá, trabalharam lá, retornaram, alguns já retornaram e estão já no Brasil, né? Nessas empresas que eu citei, e já estão trabalhando efetivamente nessa absorção de conhecimento. E lógico, eles agora estão aspergindo esse conhecimento para os demais da empresa. Brigadeiro, em que tipo de missão esse caça vai ser empregado? Qual é a prioridade? O Gripen hoje, pela versatilidade desse equipamento, pela velocidade dele, pelos equipamentos que estão sendo embarcados nele,
Praticamente ele vai absorver toda a gama de atividade aérea dentro da defesa aeroespacial brasileira. Ele atinge 2.400 km por hora, 2 vezes mais rápido que a velocidade do som. Tem mísseis e bombas inteligentes que acertam alvos fora do alcance visual do piloto. E nessa era de hackers, o Gripen é todo conectado, mas não pode ser invadido. Nós colocamos aqui que é a defesa aérea, né, ataque ao solo e também missões de reconhecimento. Então o avião ele não vem apenas com velocidade e manobrabilidade, ele ainda vem com armamentos de ponta, sistemas embarcados como radares, sistemas de traqueamento de alvos e armamentos que são inteligentes, né, fazendo com que você, no futuro, em caso necessário de usar um armamento, você não precisa usar muito armamento, você precisa de menos armamento. De uma maneira ou de outra, acaba até gerando economia no futuro e principalmente efetividade sem dano colateral. Então, basicamente, essa aeronave ela tem condição de cumprir todas as missões da nossa aviação de caça. Então, ela no futuro próximo, ela será a espinha dorsal da aviação de caça brasileira. Então, quando a gente alia hoje a capacidade e a versatilidade da aeronave Gripen, que é uma aeronave que ela pousa curto, ela decola curto, né? O Gripen precisa de uma pista de 500 metros de comprimento. Já os atuais caças americanos, usados pela Força Aérea Brasileira, precisam de 2 quilômetros de pista. Ela tem um alcance bom, a autonomia dela é muito boa. E a gente congrega ela com a capacidade do nosso KC-390, que o KC-390 ele não será apenas uma aeronave de transporte, né? Ele tem várias, também é uma aeronave multimissão, o KC-390, e também tem a capacidade de fazer abastecimento em voo. Então, quando nós congregarmos ali o Gripen com a capacidade de abastecimento do KC-390, nós teremos condições de defender nosso território nacional com toda a capacidade, com a plenitude dos equipamentos embarcados da aeronave Gripen, em alta velocidade e com grande alcance. A ideia é que alguns fiquem em diferentes regiões do país ou eles devem ficar concentrados em Anápolis? E se ficarem concentrados, isso pode gerar algum tipo de problema de logística, de uso em ação de resposta rápida? Hoje elas serão concentradas em Anápolis, no estado de Goiás, né, na base aérea de Anápolis, a ala 2, desculpa. Né? Então ela estará sediada lá, essas 36 aeronaves inicialmente estão instaladas ali. Né? Então a questão logística também é bastante oportuna, porque você acaba concentrando, né? Mas essa aeronave, por ser versátil, como eu comentei há pouco, ela tem a capacidade de operar em outros aeródromos, né? Aeródromos militares, aeródromos civis, ela vai ter até a possibilidade de operar até em autoestrada. Né? Então essa versatilidade diante da necessidade, diante da missão, você tem como deslocar essa aeronave para qualquer canto do território nacional. Dá para a gente fazer uma mensuração? Quanto tempo levaria, por exemplo, para chegar no Oceano Atlântico? A gente consegue... Porque é bom porque as pessoas conseguem visualizar melhor a operação. Nós teremos a capacidade dela voar até o máximo de 2 vezes a velocidade do som, que é extremamente significativo, né? Dá para imaginar que em pouco mais de 1 hora você consegue fazer Goiás, Rio Grande do Sul, alguma coisa desse nível, né? Ah, sim, certamente. Brigadeiro, essa escolha do Gripen foi um processo muito longo, né? Que passou aí por vários governos, muitas discussões. Agora que o avião chegou, já está sendo testado, o senhor acha que foi realmente a melhor escolha? O senhor escolheria novamente o Gripen se essa decisão fosse tomada hoje? Poxa, Carolina, olha, talvez ali no começo do nosso processo de seleção, lógico, a gente faz um processo de seleção extremamente robusto, né, detalhado, com análises infindáveis de todo aspecto tecnológico, logístico, técnico, preço, risco. Mais barato e com produção integrada. Os militares da FAB afirmam que critérios técnicos prevaleceram ao final de um longo processo de escolha. O Gripen é um avião sueco de um motor só, de fabricação americana. Haverá transferência de tecnologia também usada em armamentos. Mas naquele momento nós tomamos a nossa decisão, né, a Força Aérea, o governo brasileiro, né, tomou aquela decisão baseada em fatos, né, de análise de informações, de compromissos, né. Hoje é muito mais fácil decidir, porque hoje nós temos a comprovação de que aquilo que a gente decidiu no passado, né, realmente foi a melhor decisão possível. Nós iniciamos o contrato lá em 2014 para 2015, tudo que estava planejado foi desenvolvido, não só em termos dos desafios tecnológicos, né, como também das entregas, né. Então, acontecendo, praticamente tudo aquilo que a gente previu estava acontecendo. Ano passado a aeronave foi apresentada, já tínhamos planejado para chegar esse ano, está chegando. E principalmente, e que é o mais bacana, Carolina e Roberto, é que a indústria nacional foi junto. Sem dúvida alguma, e essa decisão foi a mais acertada possível. No início do contrato, muito se falou das características dessa aeronave,
por ela ser muito nova, ser inteiramente nova praticamente, né? Embora tenha um modelo anterior, ela traz muitas novidades, diferentemente do Rafale e do Boeing, que de fato já eram aeronaves consolidadas. Se falou dos riscos da Saab não ter capacidade mesmo de continuar o projeto até o fim, a gente sabe das nossas próprias restrições orçamentárias sobre as quais já conversamos. O senhor teme que, por exemplo, falte gás orçamentário daqui para os próximos anos para a gente concluir adequadamente o projeto? Bom, com relação a, só voltando um pouquinho, né, que você começou a falar da indústria, né, no caso até da escolha, né, bom, certamente a competência, a capacidade da indústria sueca de apresentar e se lançar para um novo produto, né, a gente não tinha dúvida dessa capacidade, até porque ela desenvolveu, né, o Gripen Alpha e Bravo, o Charlie, Delta. Então o Gripen ele vem com diversas novidades, né, então a capacidade de entregar da indústria sueca ela era bastante positiva. E fato que a gente está comprovando agora, né? Desafios orçamentários, o país ele vive dessa maneira, né? Com bastante empenho para poder estabelecer ali as suas prioridades. O governo federal prevê um rombo de 233 bilhões de reais para o ano que vem. A proposta de orçamento foi entregue ontem ao Congresso. E 2021 deve ser mais um ano em que as despesas vão aumentar bem mais do que a arrecadação de impostos. O Gripen é uma prioridade para o governo federal, para a Força Aérea Brasileira. Até o presente momento, nós tivemos todo desenvolvimento e entregas e pagamentos em dia, né? E questões orçamentárias a gente sempre se preocupa, mas dessa preocupação faz com que a gente busque as melhores soluções possíveis. Então, até agora eu não tenho o que reclamar, não posso nem fazer qualquer tipo de crítica. Major Brigadeiro do Ar Walter Borges Malta, muito obrigada pela entrevista aqui ao Ponto. Bom trabalho para o senhor. Brigadeiro Malta, muitíssimo obrigado. Um bom trabalho para o senhor. Obrigado, Carolina. Prazer grande aí. Roberto, um prazer aí falar em nome da Força Aérea Brasileira. Nelson During, quais são os principais desafios práticos, seja de ordem industrial ou orçamentária, para que esse projeto realmente seja concluído conforme se espera, ou seja, em 26 com 36 aeronaves? Hoje, o maior desafio é o desafio orçamentário. Esse desafio é porque nós temos agora, ter aeronave é uma parte do componente do custo do investimento. Depois tem o treinamento dos pilotos. E você tem 36 aeronaves, significa que você tem, no mínimo, 50 pilotos sendo treinados. E depois você tem também ter instalações. As instalações de uma aeronave dessas, elas são totalmente diferentes. Elas são limpas. Você não pode botar ela, abrir os componentes eletrônicos num ambiente que não seja limpo, não seja ventilado, refrigerado. Então, você tem gastos acessórios muito importantes. Está sendo desenvolvido lá em Anápolis um centro para tentar operar os 36 Gripen juntos. Isso é uma decisão ainda que tem que ser melhor definida, mas o fluxo orçamentário para esse ciclo todo de aeronaves, desenvolvimentos, armamentos, treinamento, tanto do piloto como os mecânicos, tudo isso tem que está muito baseado no desempenho do ciclo financeiro que nós temos pela frente, nos anos a seguir. Mas na sua avaliação, Nelson, a indústria brasileira vai dar conta desse desafio? Porque tem toda uma contrapartida por aqui que tem que ser feita, né? Olha, a indústria brasileira já está participando, né? Os monitores foram desenvolvidos pela AEL Sistemas. Eles estão no painel da cabine, no para-brisa e no visor do capacete do piloto. O sistema é um exemplo de transferência de tecnologia daqui para lá. O ano passado ele foi adotado pela Força Aérea da Suécia. O projeto da aeronave foi feito numa empresa em São José dos Campos, na Acaer. Ela trabalhou e desenvolveu. Nós, a partir, não me lembro qual do 12º ou 16ª aeronave que vai começar a ser realmente produzida no Brasil. Nós estamos falando aqui, mas a participação, assim, o envolvimento de coisas novas, atividades novas, vamos dizer assim, é relativamente pequeno. Nós temos uma planta da Saab em São Bernardo do Campo, onde é feita a montagem das unidades que virão depois, né, que serão feitas no Brasil, e depois a integração final em Gavião Peixoto, na planta da Embraer Defesa, em São Paulo.
Nelson, se a gente for comparar a nossa atual frota de F-5 com os nossos parceiros dos BRICS, por exemplo, China, Índia, África do Sul e Rússia, como é que a gente se coloca em comparação a esses países com a nossa frota atual e como a gente vai ficar se o projeto for bem sucedido e em 26 a gente tiver 36 aeronaves Gripen disponíveis? Veja, esse caça nós estamos candidatos por geração. Esse caça é uma caça da geração, podemos dizer 4.5 mais, ou seja, se aproxima da quinta geração, que são os caças. No caso dos russos, o Sukhoi 57, os chineses J-11, outros aeronaves, ou seja, os americanos F-35, F-22. Então, esses são os caças de primeira geração, do topo hoje. O Gripen vai ficar um degrau mais abaixo, igual aos caças por exemplo, os aeronaves que competiram aqui. O Rafale, francês, o F-18, americano, né? Essas são as aeronaves compatíveis com ele. Países como a Hungria, República Tcheca, África do Sul e Tailândia usam os caças Gripen. Mas o Gripen que vem aí é de uma nova geração, com DNA brasileiro. A primeira geração, o topo, ela está lá em cima, distante. São aviões muito caros de adquirir e de um custo de operação elevado. Para nós, no nosso teatro de operação, patrulhas, a maior parte do tempo eles varão em voos de missão de patrulha. Essa aeronave é um custo bastante razoável e bastante aplicável ao nosso. Ele é bem superior ao que a África do Sul tem, que é uma geração ou 2 gerações anteriores, o próprio Gripen. Na sua avaliação, foi uma escolha acertada essa do Gripen, depois de tanta discussão em comparação com esses outros concorrentes? A escolha encerra negociações que duraram 12 anos. Em 2009, o então presidente Lula chegou a anunciar a compra dos caças da França durante uma visita do presidente francês ao Brasil, mas voltou atrás. A decisão do governo pelo Gripen também teve componente político. A presidente Dilma Rousseff excluiu os Estados Unidos por causa da repercussão negativa da espionagem. Já a França, por considerar o preço alto demais. A gente sempre diz que o avião, cada elemento tem o seu avião preferido, né? O piloto tem um avião preferido, o engenheiro tem um avião preferido, o comandante tem um outro avião preferido. Depende do ponto de vista que você analisa. Então é muito difícil dizer assim, somar todos e dizer, numa maneira, esse é o avião preferido. Porque o operador quer saber quanto é que custa, quanto é que é a hora de voo. Uma hora de voo de uma aeronave dessas começa com $10 mil. Então, eu não posso ter esse avião voando toda hora, se for muito mais caro que isso. O piloto quer ter a melhor aeronave ao disposto dele. O engenheiro quer ter uma aeronave que seja capaz. Então, você tem que observar a média dessas equações e dizer, olha, é uma aeronave que atende aos nossos objetivos, atende às nossas demandas, a um custo razoável e que nós teremos um acréscimo infinitamente grande em relação ao que nós temos hoje, em termos de capacidade eletrônica, capacidade de olhar campo de batalha, se for assim dizer, e também em termos de sensores e armamentos que poderemos usar. Nelson, o quanto que esse projeto fortalece ou não a nossa indústria de defesa? Depende tudo de quanto tempo a gente vai fazer. A nossa indústria de defesa, assim, o quanto nós temos nós tivemos um equipamento importante entrou aí. Nós temos outros sistemas, por exemplo, um projeto que está sendo feito é o projeto IFF, ou seja, Identificação Amigo-Inimigo. Essa é uma questão que nenhum país passa. Você compra a aeronave, mas o recheio, muitas coisas de eletrônica, você tem que botar. Você tem que desenvolver. Por exemplo, data links, ou seja, as aeronaves poderem se comunicar numa linguagem cifrada entre elas. Você poder receber dados de um avião radar, como nós temos, e as aeronaves poderem operar de modo discreto, com os radares desligados e estarem sendo abastecidos com uma terceira aeronave. Ou seja, poderem fazer uma emboscada aérea, porque elas não estão visíveis, a emissão de radares não torna elas mais difíceis de serem detectadas, já que não estão emitindo frequência eletrônica.
isso tudo está sendo desenvolvido no Brasil. Você tem uma quantidade grande de equipamentos, não só equipamentos físicos, mas softwares que estão sendo desenvolvidos para serem adaptados à aeronave. Nelson Duren, obrigada pela participação aqui no Ao Ponto. Até a próxima. Muito obrigado, Nelson. Um abraço e bom trabalho. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.